Estamos aqui em mais um episódio Só Pode Coisas Boas. Quero agradecer a Post TV, que está sempre aqui nos apoiando, a Weber Empreendimentos, Cidades Inteligentes, a Flávia, ao Fernando, que sempre está aqui nos apoiando. E aqui nós só trouxemos pessoas, cases de sucesso. E essa pessoa que eu trouxe hoje, nós até mudamos aqui a cortina, porque ela é loira, né? Agora não é tão loira, ela tá ruiva. Tô meio ruiva. Mas para realçar ainda mais a luz dela, nós colocamos a cortina preta para dar um realce maior, porque ela já é cheia de luz, cheia de brilho. É uma mulher muito inteligente, que eu admiro muito. Conheço toda a família dela, tenho intimidade para falar com ela. Só que assim, antes de eu apresentá-la, eu vou falar o que ela faz e eu sou obrigada a ler, porque são muitas coisas. Nós vamos falar com ela, que há 10 anos trabalha com a naturopatia, há 10 anos. Ela é naturopata, especializada, né, da medicina chinesa, especialista em homotoxicologia e medicina vibracional. Eu acho que dispensaria a apresentação, mas para quem ainda não conhece, trago aqui hoje Bila Herrmann. Seja muito bem-vinda. Que bom te ver. Como a Teca falou, a gente já se conhece também há muitos anos e eu fiquei muito feliz de conhecer esse teu outro lado. A gente já conhece, né, o teu case de sucesso em relação aos eventos. E eu fiquei muito feliz de ser convidada para esse momento aqui, né, no Só Pode Coisas Boas. Uma honra estar aqui. E eu queria que tu explicasse que tudo isso que eu falei, que tu falou, que eu tive que ler, porque assim, ó, um leigo, isso tudo aqui é outra linguagem. É um palavrão, né? Por exemplo, homotoxicologia, né? Então, o que seria homotoxicologia? É o profissional que estuda a carga tóxica que invade o corpo humano e esse profissional, ele entende dessas cargas tóxicas e ele faz a limpeza disso. Então, homotoxicologia seria isso. Naturopatia é o profissional que trabalha com o natural, e esse natural poderia ser natural de plantas, natural de vitaminas, natural de vibrações, natural de enzimas, natural de antioxidantes. Tudo produtos que estão na natureza que vão trazer benefícios ao nosso corpo, à nossa vida, à nossa saúde, né? E medicina vibracional é uma medicina do futuro, no qual Europa, né, é muito forte essa medicina vibracional, onde a gente entende que o nosso corpo interiormente, ele se comunica por vibrações. E essas vibrações, elas vão definir se nós vamos estar saudáveis ou doentes. Então, existe uma vibração correta em cada órgão, em cada célula. E quando essa vibração ela está no nível correto, equilibrada, nós estamos em saúde. Quando ela está diminuída, o nosso órgão entra em deficiência, ou quando ela está hiperativa, ele entra em excesso de atividade. Então, esses dois extremos levam a doenças. Então, nós temos que ter o equilíbrio. E a medicina vibracional, ela trata por vibração. A gente coloca para dentro do nosso corpo a frequência correta dos órgãos e ensina eles a bater na frequência correta novamente. Automaticamente voltar à saúde. Para que todo mundo fique em equilíbrio. Para que todo o nosso órgão, todo o nosso corpo, as nossas células, o nosso sistema, tudo fique em equilíbrio. E ficar em equilíbrio não é fácil, né? É muito difícil, porque isso envolve também, assim, o físico, né? A pessoa tem que, além de ter esses cuidados, fazer atividade física, cuidar da alimentação. E, Bila, e uma curiosidade, assim, ó, já que nós iniciamos esse podcast, porque eu te conheço há muito tempo, tu trabalhava com a tua mãe, com a Azuleide, aliás, um abraço para teus pais, né? Pessoas especiais que sempre me apoiaram, me deram muita força. Eles te adoram. E se eu estou aqui é porque eu tive o apoio desta família, né? Então eu sou muito grata. E como tu começou? Há 10 anos, né? Tu tá na medicina chinesa. Como é que tu começou? Porque tu trabalhava com a tua mãe, era uma outra função. Outra função, completamente diferente. Então, vou voltar indo um pouquinho antes da minha mãe. Então, eu fiz a faculdade de moda, eu fiz faculdade de teologia, e aí trabalhei, até que eu caí na produtora da mãe, no qual eu comecei a cuidar do programa dela, de edição, de direção, né, dos patrocínios, tudo ali, eu que comandava tudo. Criei um programa para mim, onde eu falava de moda, beleza e saúde. Lembro desse programa. Isso, então, fiquei muitos anos, né, nessa condição de ter um programa de TV.
E até que eu fui convidada para ser sócia no salão de beleza. Então, eu tive também um salão de beleza. Lembro também. Então, foi nesse período que me despertou essa condição de saúde. Por quê? Porque no salão de beleza, chegavam muitas mulheres com a queda de cabelo. E o que eu comecei a perceber? Mas assim, era uma coisa demais. E eu comecei a perceber que as quedas de cabelo eram completamente diversas uma da outra. Uma era difusa, a outra era realmente perdia. Eram vários tipos, só que o tratamento era o mesmo. E eu ficava com aquilo, mas como? Que são doenças diferentes e o tratamento é o mesmo? Não pode ser, tem que ter outra coisa para atuar nisso. E eu comecei a pesquisar, foi onde eu fiz outra especialização, que é a tricologia. Então, a tricologia é o profissional que estuda o fio de cabelo e o couro cabeludo e entende as patologias, as doenças do cabelo e do couro cabeludo. E estudando isso, eu entendi que teria algo para se fazer. Vendi a minha parte do salão, coloquei uma clínica de tricologia e foi ali que começou. Trabalhei 1 ano na tricologia. E nesse 1 ano eu entendi que só os estímulos externos não eram suficientes. Foi aonde eu comecei a pesquisar. Não, eu preciso saber de outra coisa. Eu tinha algo no meu interior que me chamava para algo além que eu não sabia o que era. Ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Porque tu ajuda muitas pessoas. Ajudo com o maior prazer. Inclusive, já me ajudou muito. Sim, a Teca foi paciente. Fui paciente. E dentro desse contexto de eu buscar algo novo que seria de dentro dos cuidados, foi aonde eu encontrei uma pós-graduação em saúde quântica. Entrei em contato com esse pessoal da pós-graduação e eles me falaram, Fabíola, para fazer essa pós em saúde quântica, tu precisa ser da área da saúde. Tu é da área da saúde? Eu disse, não, eu não sou da área da saúde. A minha formação, fiz faculdade de moda, mas a minha formação é teologia. Não falei que era teologia. Fiz faculdade de moda para eles, na verdade, falei isso. E aí, passou de, não tem como fazer, teria que ser realmente da área da saúde. Eu assim, então vamos fazer o seguinte, eu posso pagar e eu não quero diploma, eu quero só o conhecimento. Eu vou frequentar a aula lá escondidinha lá atrás, tá. Mas eles falaram, não dá para ser assim. Tu só conseguiria fazer a pós-graduação em saúde quântica se tu fosse da área da saúde ou se tu fosse teóloga. E aí eu entendi por que eu tinha feito teologia há 10 anos atrás. Antes de moda. Antes. Na verdade, eu fiz moda, logo em seguida eu fiz teologia. E aí, só que quando eu fiz teologia, eu não entendi por que eu fazia teologia. Porque todo mundo, quando estava fazendo teologia, tinha um propósito na questão da teologia. E eu não tinha. E eu falei, eu faço pra mim. E realmente foi algo pra mim, a teologia, que foi a teologia que me deu toda a abertura para entrar na área da saúde. Foi aí quando eu entrei, fiz a pós-graduação em saúde quântica e dali pra frente foram vários estudos de todas as áreas e hoje, na verdade, o trabalho que eu realizo é da junção desses 10 anos de todos os cursos que eu fiz, né? Naturopatia, laser terapia, medicina chinesa, medicina vibracional, homotoxicologia, saúde quântica. Então, eu juntei o melhor de tudo da minha experiência de prática e transformei no método Bila Hermann. Então, foi assim que eu caí nessa questão de saúde. Meu Deus, olha quanta coisa. E para trabalhar com saúde, claro, tem que estar sempre se especializando, indo atrás, porque infelizmente, sempre também tem novas doenças surgindo. Exatamente. Então, quem trabalha na área da saúde tem que estar sempre automaticamente atualizado, Sim. né? E Bila, eu fui, então, paciente da Bila há muito tempo. Foi. Amei mesmo e me fez muito bem. E nesse tratamento, né, uma pergunta frequente, assim, que todo mundo fala e tem dúvidas também, eu fiz um tratamento com carvão ativo, que foi ótimo, sim. Não conhecia, e com a prata coloidal. E muita gente não sabe o que é prata coloidal. Fala assim prata coloidal, mas não se entende o que é. Para mim, ela ajudou muito. Então, eu queria que tu explicasse o que é e para que serve, né? Então, dentro desse processo todo de desenvolvimento, de juntar essas ciências todas, né, e desenvolver o método Bila Hermann, então, eu desenvolvi o kit de desintoxicação.
Então, o que é o kit de desintoxicação hoje? Na época, quando tu foi, tinham 2 produtos, que era a prata coloidal e o carvão pulverizado. Hoje, o kit de desintoxicação, ele tem a prata coloidal, o carvão pulverizado e o ouro coloidal. Então, aonde a prata coloidal, ela é o antiparasitário natural, o carvão, ele é o antitóxico e o ouro, ele é o anti-inflamatório. Então, quando a gente usa esse kit, né, de desintoxicação, a limpeza, ela é muito profunda. Por que que eu desenvolvi essa questão desse kit? Porque na homotoxicologia, a gente entende que toda carga tóxica é uma carga que ela vai gerar sintomas. Na verdade, a manifestação dos sintomas dentro do nosso corpo é o aviso do sistema imunológico que tem algo errado, que entrou alguma coisa que está levando a um processo inflamatório, a um processo imunológico. Então, quando a gente entende isso, que os sintomas, eles vêm dessa carga, e aí a gente vai trabalhar com a limpeza parasitária de fungos, vermes, vírus, bactérias e protozoários pela prata coloidal, a desintoxicação de tóxicos, de metais tóxicos pesados, herbicidas, agrotóxicos, pesticidas com o carvão, e vai desinflamar todo o corpo com o ouro. Quando a gente faz essa limpeza do sistema de célula, que é uma limpeza muito profunda, a gente gera autocura. Então, quando um paciente ele chega para mim, que ele responde uma anamnese muito gigante, né? Que tem mais de 100 e poucas perguntas. E aí ele vai para desintoxicação, ele volta. Quando ele volta e a gente repete a anamnese para ver o que melhorou ou não, mais de 80% dos sintomas dele vai embora em função só com a desintoxicação. Eu ainda nem trabalhei os órgãos. Eu primeiro limpo o sistema para depois fazer o funcionamento melhor dos órgãos. Então, quando a gente trabalha nessa questão de limpeza, eu gerei a limpeza para fazer o corpo gerar autocura, para depois eu fazer o equilíbrio do sistema, é incrível o quanto o nosso sistema ele responde e ele funciona, né? E traz muitos benefícios, principalmente a remissão dos sintomas e doenças crônicas. Então, a prata coloidal, ela é a nossa queridinha, assim, de todo mundo, né? De todo mundo, porque ela atua, Teca, em processos infecciosos, no qual já se entende que os antibióticos de hoje em dia, não é nem de hoje em dia, na verdade, os antibióticos de sempre é que hoje em dia as bactérias estão muito resistentes. Muito. E já em seguida, em questão assim de alguns anos, os antibióticos não farão mais efeito. E graças a Deus, a prata coloidal, que é um antibiótico natural desenvolvido lá na década de 20, antes de existir o antibiótico químico hoje, existia a prata coloidal. Então, a prata coloidal, ela é considerada um suplemento mineral, porque ela vem da prata, no qual ela é colocada num gerador com água destilada. Essa prata, que do eletrodo tem uma haste de prata de 99%. Essa haste, ela é eletrocutada junto com a água, que não tem nada de ppm. E essa água com a prata que foi eletrocutada, fica só nela, na verdade, a energia. Então, a gente toma a energia da prata, que são os colóides, por isso que é prata coloidal. E esses colóides, eles funcionam numa rapidez, numa eficácia tão grande que vai muito além do que, às vezes, um antibiótico. Só que ele não traz os malefícios de uma carga química que vai tanto limpar, exterminar as bactérias ruins, como também as boas, e isso leva a algo muito ruim dentro do nosso sistema. Então, a prata coloidal, ela é um antibiótico natural, no qual, em breve, ela será muito utilizada, porque os antibióticos não farão mais nenhum efeito sem agredir o nosso corpo. Em excesso faz. Exatamente. Em excesso nos traz má benefícios, né? Exatamente. Benefício nenhum, na verdade, né? Malefícios, né? Malefícios. Assim, tem hora que realmente é necessário o antibiótico. Sim. Só que hoje as pessoas, elas estão resistentes a esse antibiótico, então o antibiótico, ele não está mais fazendo o efeito que ele fazia lá no passado. Então, por que as pessoas estão resistentes ao antibiótico? Porque no
leite tem antibiótico, porque eles colocam na vaca, porque no gado, no frango. Então, diariamente entra na nossa alimentação o antibiótico. Então, é de pouquinho em pouquinho, e aí o nosso corpo vai se acostumando com aquele antibiótico. E realmente, quando as pessoas vão precisar de uma carga de antibiótico para fazer um combate a algo que realmente precise, não vai funcionar. E não está já funcionando, em função do mundo tóxico que nós estamos vivendo. Então, a prata coloidal seria o grande aliado dessas pessoas que aonde os antibióticos não estão mais funcionando. Meu Deus, quanta informação. Bila, eu tô fazendo podcast contigo, aprendendo muito. E cada episódio eu assisto. Ai, que maravilha. E o teu acho que eu vou assistir mais umas 10 vezes. Não, se tiver dúvida, pode me chamar. Vou assistir mais umas 10 vezes, porque isso é muita informação. E as pessoas, elas precisam, né, saber. Precisam dessa informação. E quando eu estive contigo, que eu fui no teu consultório, uma das coisas que tu falou muito, assim, né? Teca, tira o trigo. Isso. Porque o trigo, ele teve uma transformação, uma mutação genética. Uma mutação genética, né? É. E o trigo, ele acaba com a pessoa, né? Acaba. E não só o trigo, Teca. Na verdade, existem vários alimentos transgênicos hoje em dia, tá? Tem muito alimento transgênico, mas o malefício do trigo é um dos maiores que a gente tem. Então, o trigo crioulo, lá que Jesus falava na Bíblia, né? Vamos do pão, do trigo. Esse trigo não existe mais. Não existe mais. Eu costumo falar que o trigo de hoje é o joio que Jesus falava, que é o veneno que Jesus falava. Então, o trigo de hoje, ele foi geneticamente modificado, no qual eles colocaram o aumento de 400 vezes mais a quantidade de glúten dentro do trigo. Então, antes era X, hoje passou a ser 400X de glúten. E a gliadina, que também é outra proteína do trigo, ela também ali teve outras questões ali. E então, juntando essas mudanças genéticas do trigo, cada vez que a gente consome o trigo, o nosso sistema não tem receptor para... E vai inflamando mais. Sim, é que o que acontece? O nosso sistema, ele não reconhece o novo trigo, porque foi mudado pelo homem. E essa mutação genética faz o nosso sistema fazer um combate. Então, cada vez que entra o trigo, o sistema imunológico vai lá e combate aquele alimento. E isso vai levando a doenças autoimunes, porque tu coloca o teu sistema imunológico em fadiga. Todo dia tá entrando algo que ele não reconhece. E vai gerando processos inflamatórios. E, por incrível que pareça, isso também aconteceu com o leite. Houve uma mudança genética da proteína do leite da vaca. Então, quando a vaca era solta e comia pasto, ela tinha um tipo de proteína, que se chama beta-caseína 2. Quando eles confinaram a vaca, tiraram o pasto, colocaram ração, hormônio, antibiótico, vacinas, isso fez com que, no decorrer dos anos, o que era beta-caseína 2 passou a ser beta-caseína 1. O que era de tamanho de 10 micras passou a ser de 1000 micras. Esse 1000 micras, nenhum ser humano digere. Então, nenhum ser humano digere o novo trigo, nenhum ser humano digere a nova proteína do leite. E cada vez que a gente vai consumindo esses alimentos, tu vai gerando processos inflamatórios, levando à doença autoimune. Esses dois componentes teríamos que substituir, então. O Aí, leite exatamente. E o trigo. Aí substitui ou por os leites vegetais, ou ainda tentar, né, a questão de leite de búfala, queijo de búfala, que tem menos... A caseína, ela é menor em relação a esses animais. Então, poderia substituir por leites vegetais, ou de búfala, ou ainda de cabra, que também ficaria nessa proporção do de búfala. E na questão do trigo, hoje em dia, tem muitas outras farinhas, né? É tão interessante, por exemplo, eu estive na Europa ano passado e esse ano. O trigo lá não machuca o meu corpo como o trigo daqui. Então, lá, às vezes, a gente não tem opção. Realmente, a gente tem que comer, porque não tem para onde fugir. E cada vez que eu vou consumir o trigo europeu, eu não tenho as reações inflamatórias do que eu tenho aqui. Então, lá não houve a mudança genética do trigo. O Brasil, ele tá completamente com o trigo geneticamente modificado. Então, quem está pensando em restaurar a saúde, é necessário retirar esses dois alimentos. Não tem como eu tentar arrumar o corpo de alguém sem tirar ficando com esses alimentos. Tem que ser retirado. Meu Deus. E é difícil, porque o leite, ele tá em vários alimentos, né? Então, e é tão interessante, assim, ó, já foi difícil. Tu imagina eu falando disso há 10 anos.
antes, realmente não tinha para onde fugir, né? Então, assim, ó, o Guto, ele acompanhou muito essa minha transição. E hoje, na verdade, a gente viaja muito, eu como de tudo. Então, a gente vai nos restaurantes, já tem o macarrão sem glúten, já tem os pães, já tem tudo, já tem os bolos. Nos hotéis, já tem toda a questão do sem glúten, do sem leite. Então, hoje, tem as casas de produtos especializadas para isso. Hoje, várias, né? Várias. Tem padarias várias. Só assim. Então, quando eu comecei, não tinha. Então, realmente, o gostoso, as guloseimas, não tinha que comer. Então, a gente comia frutas, verduras, legumes, carne, arroz, feijão, ovo. Era uma alimentação boa, mas não tinha o gostoso do bolo, do pão. Hoje tá maravilhoso. Tem bastante empresas assim especializadas, muito, né? Cresceu demais, porque a indústria, ela entendeu que é um nicho muito grande e cada vez mais vai crescer isso. E a pessoa, né, o ser humano, no geral, no mundo, ele percebe também que ele precisa desta mudança, né? Precisa se cuidar, tanto na alimentação quanto nos exercícios, para ter uma longevidade maior, Exato. né? Para poder estar com o seu junto, né? Para poder estar aqui. Então, é muito importante muito isso. Importante, muito importante. E eu vejo assim, ó, que esses processos inflamatórios, né? Eu vejo muitas, assim, dermatites. Isso. Eu vejo no teu Instagram, né? Que, aliás, muito informativo. É bem informativo. Instagram, YouTube. É bem informativo. É bem informativo. Bom, só por aqui, por esse bate-papo, já dá para ver que é muita informação. Eu ficaria aqui 2, 3 horas conversando com a Bila, que é um papo muito agradável e de extrema importância, né? Mas, ô Bila, eu vejo assim, ó, ali no teu Instagram, principalmente, assim, ó, muitas doenças de pele, né? Muito, e que a prata coloidal, ela ajuda muito nesse processo, né? Ela ajuda. A prata coloidal, na questão também de pele, ela faz uma cicatrização de acelerar 50% o processo de cura. Então, a prata, a gente pode... A prata que eu falo... Quando eu falar de prata coloidal, é a prata que eu utilizo. Porque por ser um produto artesanal, Teca, na internet, tem muita coisa para se comprar e às vezes não tem a qualidade que deveria ter. Então, é um produto que tem que ser feito com... questões rigorosas de temperatura, de cuidados para não toxicidades, enfim, é um processo certo para se fazer. Então, como eu não sei como acontece nos outros lugares, eu falo sempre que eu indico a que eu uso, porque eu sei como funciona. Então, essa que a gente usa, poderia colocar dentro do olho, dentro do ouvido, passar na pele, poderia até ser injetada, né, como um soro, numa questão de uma infecção generalizada, porque eu sei o grau de pureza que ela é. Mas é exatamente isso. Quando em queimaduras é muito utilizado para reconstruir a pele. Olha só. Então, hoje em dia, sabendo dessa questão da prata coloidal em relação à pele, hoje nós já temos um produto que, além de prata coloidal, dentro dele tem prata, ouro e cobre. Então, a junção desses 3 metais incoloides para questões de pele é algo inacreditável. E os resultados são incríveis. Eu vejo no Instagram ali todos os depoimentos e pessoas, né, que te agradecem pela ajuda e tudo. Porque hoje, na verdade, eu não faço mais consulta. Eu ia te perguntar sobre isso. Onde encontrar a Bila Hermann? Hoje eu não faço mais consulta. Hoje, na verdade, Teca, o que se transformou o método Bila Hermann? Ele se transformou numa assessoria. Porque o que eu entendi? A questão dos produtos, do e-commerce, do método, ele cresceu tanto. Então, hoje a gente atende o Brasil inteiro. Então, quando eu fico com uma pessoa só, uma consulta, ela levava de 2 a 3 horas. Sim, eu levei 3 horas. Isso. E aí fazendo todos os exames. E quando a gente faz os exames, na verdade, é para o paciente entender que ele tinha toxinas. Então, eu mostrava claramente, através do exame do sangue, da biorressonância, de todo aquele processo, que ele estava doente. E aí, o que acontecia? O paciente ele ia embora, ele voltava depois da desintoxicação, nós repetíamos os exames e ele conseguia constatar a melhora através dos exames e através dos sintomas também. Então, o que aconteceu? Eu não consegui mais dar conta dessa demanda e cresceu tanto que hoje, daí a assessoria, a gente parte do princípio que todas as pessoas estão intoxicadas e elas precisam da desintoxicação. Elas não precisam mais do exame para comprovar que elas estão intoxicadas. Porque a gente entende que de 6 em 6 meses deve-se fazer a desintoxicação.
Então, a gente parte exatamente desse princípio. Ó, a Teca fez uma desintoxicação, vai fazer agora, e daqui a 6 meses ela vai repetir. Então, ela vai vendo, através dos sintomas, o que vai melhorando ou não. Então, com isso, eu consigo dar um suporte muito grande. Hoje a gente tem uma equipe de robô, hoje a gente tem uma equipe de 2 pessoas que estão direto no e-commerce, hoje a gente tem uma equipe que a Fernanda está lá na loja, tem os outros que estão recebendo, montando, enfim. Então, hoje a gente tem um grupo, umas 10 pessoas que respiram Bila Hermann, e pra gente dar conta, eu tenho que estar atrás dessas pessoas, né, fazendo todo esse balanço. Distribuindo, administrando, né? E cuidando disso tudo, né, para que as pessoas respirem ali Bila Hermann e façam exatamente como se fosse eu fazendo. Então, hoje eu consigo atender muito mais o Brasil todo através desse método. Então, a gente dá assessoria, quem tem interesse pode entrar no site, ir lá no ícone do Instagram, do WhatsApp, chamar o suporte no próprio Instagram. Então, hoje a gente atende mais pessoas do que só o método onde eu sentava e ficava com uma pessoa. Entendi. Então, foi esse o método que foi mudado para conseguir atender mais pessoas. Que bacana, meu Deus. Eu fico muito feliz de ter chego aonde a gente chegou, sabe, assim, até principalmente porque esse método de prata, ouro e carvão foi algo que eu criei, eu posso dizer assim, com a boca cheia, assim, ó, Bila Hermann criou o método do kit de desintoxicação, e hoje muitos profissionais, assim, acabam utilizando o nosso método, a gente dá o suporte para outros profissionais, outras clínicas estarem atuando com o nosso método, porque é um método que realmente funciona. Eficaz. Muito, 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 muito. Entendi. Ô, Bila, então, assim, ó, falando ali da prata coloidal, falando que tu não atende mais em consultório, né? Tu dá toda essa consultoria, tem todo esse suporte por trás de ti, tu tens esses produtos para quem quer adquirir. Isso. E aí eu pergunto, para que todo mundo tenha uma imunidade melhor, nós até antes de iniciar aqui o programa estávamos falando sobre isso, né? Além de uma alimentação saudável, porque eu acho que de nada adianta fazer o teu método se não se cuidar, né? Ter uma alimentação equilibrada, né? Além de fazer todos os exames para ver como está. E os exercícios também, né? Para ajudar. O que tu diria desses teus produtos? É o kit ou tem um produto específico que melhora essa imunidade? Então, eu sempre faço a indicação do kit. Por que o kit? Porque diariamente, Teca, nós estamos em contato com parasitas, diariamente nós estamos em contato com as toxinas, diariamente entram através dos alimentos e outras questões, processos inflamatórios no nosso corpo. Então, quando a gente faz a desintoxicação, eu vou fazer a limpeza parasitária, eu vou fazer a limpeza tóxica e eu vou iniciar uma desinflamação. Então, para se manter com a imunidade alta, fazendo o kit é algo que te garante uma longevidade muito maior do que pessoas que nunca fizeram uma desintoxicação. E completa exatamente essa palavra, assim, a desintoxicação de prata, de nanoprata, de nano-ouro e do carvão pulverizado é algo incrível. Até porque a gente sabe que, por exemplo, assim, ó, os parasitas, antigamente, os nossos pais, os avós, eles eram desparasitados de 6 em 6 meses ou até de 3 em 3 meses, né? Então, isso acontecia e era muito normal, essa limpeza geral de bichos. E depois, com o passar dos anos, isso foi virando obsoleto, né? Ninguém mais indica uma desparasitação, a limpeza de vermes, a limpeza de fungos, a limpeza de protozoários. Tem protozoários que se alojam no cérebro e eles comandam a nossa mente. Ai, meu pai. Sim. Ai, que medo. Sim. Seu esposo tá lá. O Guto tá nos bastidores aqui. Ele não tá aparecendo, mas ele tá assim, ó, morrendo de rir. Assim, ó, me deu até um medo, Guto, agora. Me deu medo, explica isso aí melhor. Sério, existe o toxoplasma. Ele é um protozoário que ele entra no nosso cérebro e ele traz as vontades que ele quer. Ou vontades, às vezes até questões de pânico. Às vezes a pessoa não tem a síndrome do pânico porque ela tem. É porque às vezes ela tem um protozoário. É mesmo? Sim. Às vezes a pessoa tem uma deficiência de olho que está perdendo a visão. Não é por si só. É porque o protozoário está comendo os nervos ópticos.
Às vezes, um verme está dentro do nosso corpo e é ele que está fazendo a pessoa querer comer açúcar. Ou então, a gente tem uma dor em algum órgão e é um verme que está lá mordendo aquele órgão. Ou um órgão para de funcionar porque o bicho cresceu tanto que deslocou o órgão do lugar. Enfim, são tantas questões que os bichos, eles podem consumir os nossos nutrientes. Um bicho pode tomar um copo de sangue por dia nosso. Que medo! Agora eu tô ficando com medo. Tô te falando. O Guto tá meio assim, ó. Ele tá só se divertindo com o meu pânico. Mas o Teca é seríssimo. Sim, eu sei. Seríssimo. Eu ia te perguntar sobre... que eu vi um vídeo teu no Instagram falando sobre isso, né? Mas eu não me aprofundei como que está se aprofundando agora. E, olha, vamos fazer uma consulta agora. Vamos fazer uma consulta. Porque assim, ó, lá em fevereiro, né? Quando eu tive alguns sustos, né, de saúde, e aí eu me dei tipo, uma alergia, é como se fosse uma alergia, uma tosse. Sim. Uma tosse. E aí, quanto mais eu ficava ansiosa e nervosa, essa tosse aumentava. Quando eu estabilizei, não fiquei mais tão ansiosa, tão nervosa, a tosse parou. Aí tá, nós estamos, né, em novembro, dezembro, Isso. E aí ela vai e vem. E o que eu percebo, que eu até estava olhando no teu Instagram, se eu vou perguntar para a Bila depois nos bastidores, mas aproveitando para explicar aqui. Vai que é a dúvida de outro. Pensa bem como tu vai responder, porque se eu cair aqui não tem mais podcast. E eu tenho, assim, ó, uma coceira. É como, sabe aquele ossinho? Eu sei. De galinha, ó, que tu coloca. Se para aqui dentro. E há um mês atrás, eu até fui num otorrino, né? Porque eu tava com tanta tosse, eu assim, meu Deus, eu tenho que ver o que é. E aí eu fui conseguir a consulta no mesmo dia, né? Eu conheço ele. E ele falou, olha, ele botou tipo uma microcâmera, Isso. né? E disse, ó, tu não tens nada de benignidade, né? É um câncer, por exemplo. Não tem nada ali físico. Não tem nada ali, pelo que eu vi. Isso. O que eu percebi é que tu tens um pouco de refluxo. Tá. Só que eu tinha feito... A endoscopia? Uma endoscopia, uns 2 meses anterior, e eu não deu refluxo. Apareceu nada. Não, deu uma gastritezinha muito leve, que eu nem fui medicada, muito leve, que diz que todo mundo tem. E aí, assim, ó, faz uma semana que eu tenho esse incômodo na garganta, assim, ó, parece esse ossinho. Eu não vou nem falar pra ela o que pode ser. Fala. Então, é normal, Depois tu fala melhor, mas explica aqui no geral. O Guto tá morrendo de rir, aliás. Poderia ser um parasita. E é normal as pessoas que às vezes sempre estão ou com tosse ou com aquela coisa assim, ó. Uma sensação. Não, inclusive, tô aqui, ó. Aqui. Isso. Tô com pastilha. Isso. Eu, assim, ó, vou ter que pegar uma pastilha e botar, porque se começar a tossir, então, né? Eu não queria, de repente, estar parando, né? Mas poderia ser... Ou pode ser, né? Pode, um parasita. Pode ser um parasita. Porque o parasita, quando ele está nessa região, ele se aloja aqui para buscar o alimento. E aqui desse lado, ó, não é aqui, Bila. Sim, mas ele vem, ele busca. E às vezes cria um incômodo. Isso. Eu falei, mas o otorrino disse que eu não tenho nada de ruim. Mas por que eu tenho essa... Alérgica não pode ser. E refluxo, fiquei pensando, né? O refluxo já viria daqui. Já viria daqui, Então, assim, até pensei, procurar alguém, se isso continuar persistindo, esse incômodo. Mas tu achou? E é só desse lado. Deixa que eu vou te tratar. Deixa que eu vou te tratar. Achei. Aí depois ela me conta em detalhes, porque eu acho que ela não quer deixar eu em pânico aqui. Não. Mas, Oteca, a questão parasitária, ela é tão séria, e as pessoas não estão se desparasitando. Então, nós temos que limpar o nosso corpo de 6 em 6 meses. Então, há quanto tempo que tu não toma algo para tirar os vermes do corpo? Há muito tempo. Então, e como a maioria da população é assim. Não se usa mais, não se fala mais nesse assunto. Mas é importantíssimo. É de extrema urgência a gente limpar os nossos bichos. E quando eu falo os bichos, daí vem o poder da prata coloidal, que ela atua não só em vermes, mas em fungos, em vírus, em bactérias, em protozoários. Então, ela é muito ampla, o espectro dela, e a gente consegue ter muitos benefícios em relação a isso. Do que se tu fosse usar um remédio para vermes, um remédio para fungo, o antiviral, sabe? Sem contar que o teu fígado acaba ficando Exatamente, detonado, porque né? todo remédio químico, ele será metabolizado ou fígado ou rim.
Com o fígado ou no rim, exatamente. Quando eu fiz, que eu me tratei lá contigo, que foi muito bom, tu colocou, eu não sei explicar, que tu vai explicar melhor, eu queria até colocar aqui, né, nessa TV, mas não tem como, né, até porque nós não combinamos, eu não sei se seria como, né, mas tu mostrou as células, né, as tuas células. Sim. As hemácias. As hemácias e depois as minhas como estavam. Isso. As tuas, se eu não me engano, estavam todas juntas, muito bonitas. Organizadinhas, uma ao lado da outra. A minha tinha uma no oeste, no sul, outra no norte. Explica um pouquinho sobre isso. Isso se chama a microscopia de campo escuro. Isso é um exame no qual a gente analisa o sangue vivo para ver o grau de oxidação, o grau de inflamação, o grau de todo o processo. Eu lembro do teu caso, era um sangue enrolou, um sangue grudado, no qual daí o plasma ficava vazio, com as hemácias todas juntas assim. E isso mostrava um processo inflamatório de sangue mais grosso. Então, a inflamação leva à aglutinação do sangue. Quanto mais inflamado eu estou, mais gelatinoso e grosso fica o meu sangue. Então, quando a gente faz um processo de desinflamar o sangue, né, que é todo o sistema, a gente vai, onde chega lá de gerar a autocura. Então, quando a gente limpa a carga tóxica, limpa a carga parasitária, tira os alimentos inflamatórios, vai ficar com o sangue igual o meu, que era todo bonitinho, tão organizadinho, com a membrana da hemácia grossa, né? Geralmente um sangue inflamado. Eu achei incrível, assim, aquele exame, assim, quando tu colocou. Então, daí isso assusta o paciente para ele ver. Opa, isso realmente está acontecendo comigo. Então, daí na volta, quando a pessoa volta, ela vê que está diferente e realmente ajuda. Nós falamos sobre a infestação parasitária, né, já, que foi muito esclarecedora. E eu queria te perguntar assim, ó, por exemplo, se a minha mãe, eu sou filha adotiva, né, então eu não tive contato com a minha mãe, mas digamos assim, se a minha mãe teve uma doença grave ou algo nesse sentido, nas questões genéticas. A epigenética tem correlação comigo, com o meu filho, por exemplo? Tá. E isso é muito interessante, Teca. Hoje em dia, surgiu lá na década de 80 a medicina genômica. E na medicina genômica, ela identificou que apenas 10% dos nossos genes são codificados. 90% eles são virgens e estão prontos a serem codificados com o nosso estilo de vida. E esse estilo de vida é a nossa epigenética. Então, existe a genética e a epigenética. A epigenética é o que eu faço, o que eu como eu durmo, se eu estou amando, se eu estou feliz, o meio que eu vivo, as radiações que eu estou. Isso é a epigenética. Isso representa 90% do meu ser. Claro, a genética nós temos que contar porque ela tem ali 10%. Mas esses 10%, comparado com os 90%, eu posso colocar a genética... Uma genética de doença, eu posso ativar ela com a epigenética ou eu posso colocar ela em remissão com a epigenética. Então, a gente nunca pode considerar a genética uma sentença da nossa vida. Porque o meu tio teve, a minha bisavó, não sei quem teve diabetes, é porque eu vou ter também. Não. E isso é tão interessante que aconteceu na minha família, que o meu pai, ele tem dentro da família dele, lá no Rio Grande do Sul, né, os irmãos dele, os pais dele, tudo... São pessoas obesas que têm problemas de varizes, diabetes e vários outros. O pai é bem magro, né? E o pai, por ter saído da família, não ter tido os mesmos hábitos, ter sido um jogador de futebol, que não bebeu, que cuidou da saúde, né? Ele não teve as mesmas doenças. Isso foi completamente diferente. O corpo do meu pai é completamente diferente do corpo de toda a família. E isso é um caso exatamente de epigenética. Ele tem 10% da genética de todo mundo. Só que a epigenética dele foi diferente da família. E ele se cuida para não ficar igual. Ele se cuida. Exatamente. E ele sabe do que é a genética dele. Exatamente. Então, é exatamente isso. Ô, Bila, e olha só, nesses 10 anos que tu trabalha, né, tratando pessoas, tu deve ter vários cases, né, de sucesso também. Tem algum caso, não precisa citar nome nem nada, mas assim, que tu achou que tu não ia dar conta, que foi muito difícil... E que deu tudo certo? Assim, ó, eu tenho muitos. Mas sempre tem aquele que... Tem.
na verdade, ele não era, eu acho que é muito marcante isso, porque esse senhor, ele ia perder o dedo dele, ele ia ser amputado o dedo dele, né? E na verdade, eu estava tratando uma vizinha dele. E essa vizinha, ele ficou sabendo que ele ia amputar o dedo e ela falou assim, não, eu não aceito, tu sem ter passado com a Bila, não, tu vai lá, a gente vai conversar com ela. Ele não foi, mas ela me chamou, o que a gente poderia fazer em relação ao caso dele, e aí indiquei a prata coloidal, mexi em algumas condições, e em 15, 20 dias, já estava com o dedo curado, que ele ia ser amputado. Então, isso eu acho que é muito forte, porque perder um órgão, perder uma parte do corpo é algo muito considerável na vida de alguém. E se tratando que cuidar de uma alimentação e tomar, entre aspas, uma aguinha, né? Que muitas pessoas acabam ridicularizando a prata coloidal. Ah, isso é só uma aguinha. Então, tomar uma aguinha no qual realmente ela faz milagres em relação à nossa saúde, eu acho que, assim, é algo incrível, né? Então, dentro de todo o processo de pacientes, como a homotoxicologia, ela entende como que acontecem os sintomas, se um paciente, ele faz exatamente o que eu falar, tu vai limpar a carga tóxica, tu vai limpar a carga parasitária, tu vai comer correto, tu vai fazer isso, eu tenho 100% de certeza que ele vai ficar bem. Então, se ele faz certinho, vai dar tudo certo. Não tem que errar. Não tem que errar. Porque é difícil, né? Tu tá tratando alguém, se a pessoa ela não faz aquilo que tem que ser feito, ninguém faz milagre. E existe, tá? Eu sei. E existe as pessoas que procuram, que querem milagres, que a gente passa tudo, mal querem tomar o suplemento e muito menos cuidar da alimentação e querem o mesmo resultado de quem realmente se compromete 100%. Então, não vai funcionar. Não tem como funcionar. Não tem. E que recado, Bila? Assim, nós já estamos quase encerrando, já deu 1 hora aqui de bate-papo, foi tão bom, né? E assim, que recado que tu deixa para as pessoas, né, que não se cuidam, ou que o teu outro olhar, né, em relação, porque tu tem uma vida, tu não mora mais em Criciúma, né? Não moro em Criciúma. Tu mudou totalmente a tua vida. Totalmente. Eu moro num sítio, no interior de Siderópolis, pertinho da barragem do Rio São Bento. Então, hoje a gente vai dormir cedo. Acho que ontem eu fui dormir 9 e pouco. A gente acorda 5:30 da manhã. Então, assim, é dormir sem barulho, é acordar com passarinho. Qualidade de vida. Qualidade, né? Pega o ovinho do vizinho, a linguicinha do outro, tudo sem toxinas. E o Guto te acompanha sempre. Total, na mas verdade. Ele sempre te acompanhou. Sempre. O Guto, eu vejo que ele tá aqui, né? O Guto... Só olhando. Mas, assim, ele sempre te acompanhou? Sempre. Ou tu mudou a rotina dele também? Não, o Guto, ele sempre me apoiou. Tudo que eu quis fazer, tipo, desde que a gente é namorado, ele sempre me apoiou em tudo. Então, cursos, vamos, não sei o que, vai, ajuda, isso, ele sempre me apoiou. Em relação à saúde, nós mudamos muita coisa na nossa vida, né? Então, a casa hoje, ela tem um tipo de alimentação, ela tem a minha alimentação, mas se ele quer comer alguma coisinha, ele vai comer também. Algo que eu não abro mão, então hoje o meu estilo de vida é cuidar da alimentação. Mas ele é muito livre para fazer o que ele quer, mas agora ele tá tão caprichoso, ele tá tão comportado, ele tá numa alimentação super regrada e realmente se cuidando. Então, a gente tá numa sintonia muito ligada e seguindo nos mesmos passos. Porque todo mundo acaba seguindo a mesma rotina, sim, né? Tu acaba tendo os mesmos hábitos, né? E principalmente, Teca, quando tu começa a ver as melhoras, tu não quer voltar a ficar daquele outro jeito, sabe? Então, assim, é prazeroso estar bem. É igual eu, perdi 15 quilos, comecei... Sim, tu tá maravilhosa. Sempre me cuidei, mas agora assim, eu tô mais focada. Isso. E eu não tenho vontade de parar. Isso. E assim, lá em casa eu não consegui ainda mudar os hábitos do meu filho e do meu marido. Às vezes eles compram chocolate na sexta, que eu ainda digo que tem que ser só a sexta. Uhum. Ele sempre me oferece, tem o dia ainda. E eu digo, não. Meu filho fica assim, pai, a mãe não era assim. Mas isso é exemplo. Isso é exemplo. E assim, tu acaba vivendo contagiando eles também. E assim, a energia que eu tenho, a disposição. Não é? Clareza mental. Eu não abaixava para fazer amarrar um cadarço. Né? Então, hoje a minha vida é completamente diferente. Não, e depois, eu não consegui trazer hoje, porque a gente saiu do sítio e todo o kit tá em Criciúma. Mas eu vou te mandar. Na verdade, tu vai passar lá na clínica. Tu vai passar lá, tu vai pegar a tua desintoxicação e outras coisinhas que eu vou te dar pro teu tratamento. Que coisa boa. E tu vai ver o que vai acontecer contigo. Sim, é impressionante.
Então, e quando tu estava falando ali em relação à tua pergunta, né? A gente viu, na verdade, Teca, na pandemia, o quanto que a nossa imunidade, ela foi importante, né? E afetada, né? E afetada. Então, e eu lembro que os meus pacientes, eles me ligavam assim, ó... Bila, como eu sou feliz de ser o teu paciente, porque eu sei que eu tô segura, eu sei que eu estou com a imunidade alta, eu sei que eu tenho a prata coloidal, eu estou muito segura em relação ao que a gente está fazendo. Então, isso não tem preço, tu saber da tua imunidade, tu ter o controle da saúde, tu ter as rédeas da situação. Então, cada vez mais, a imunidade, ela vai ser algo presente e necessária na nossa vida. Na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. Então, como eu te falei, os antibióticos, eles estão com os dias contados. Nós precisamos estar bem. Vão vir outras questões, outras pandemias, no qual a questão da saúde se diz respeito a cada um. Então, nós precisamos realmente se cuidar. Quem ainda não se cuida, né? Fica aqui o alerta, que é importante, pelo menos se desintoxicar de 6 em 6 meses. Lembrando que, isso é uma palavra muito chave, assim, em relação à saúde. Não ter sintomas não é sinal de saúde. Com certeza. Né? Então, às vezes, é algo que está adormecido, sendo ali alimentado, e daqui a pouco vai vir uma bomba. Então, é preferível fazer uma prevenção, é preferível fazer planos de ações para não ficar doente. É igual seguro, né? É igual seguro. É igual seguro. Ó, vamos investir na saúde para não gastar com doença. Com doença. E sabe que hoje, né? Tô vindo aqui, eu vi uma frase, eu sempre peço uma frase, nós já estamos encerrando aqui nosso podcast, eu sempre, assim, peço para que o nosso convidado, a nossa convidada, ela deixe, assim, algo gostoso, né, e que sirva de lição para você. Ela vai deixar algo que eu já havia pedido, né, mas eu vi hoje no Instagram dela algo que me chamou muita atenção, que é verdade, né, pare de usar sua energia para se preocupar. Use sua energia para acreditar, criar, amar, crescer, brilhar, manifestar. E curar. Daria para dizer que essa é a tua frase, né? Poderia. Porque eu adorei, ela resume todo esse nosso bate-papo, assim, ó, toda essa Bila Herma de 10 anos, assim, estudando muito, porque tu é incansável, né? Tu é uma mulher jovem, a família apoiando. Eu vejo, assim, que tu tá te dedicando muito, né? No YouTube, vários seguidores, Sim. né? E cada vez mais vem crescendo. Graças a Deus. Eu admiro muito. E por isso eu quis te trazer aqui, né? Fico muito feliz. Para propagar o bem que eu tive e que outras pessoas, elas podem ter também. Exatamente. E a frase final, então, vamos falar assim, ó. Eu entendo que tudo sempre acaba bem. Se não está bem, é porque não acabou. É porque não acabou. Linda. Bila, muito obrigada. Obrigada mesmo. Já estou ansiosa para colocar no ar o nosso programa, né? Para que todo mundo possa assistir. Vamos colocar em breve, avisaremos todos vocês. Mais uma vez, obrigada Post TV, a Fernando, a Flávia, né? A Weber Empreendimentos, Cidades Inteligentes, a todos que nos apoiam aqui, ao Antônio, que fica do outro lado dos bastidores, a Daisy, ao Jonathan, né? Que está sempre aqui também conosco, né? Eles não aparecem, mas são eles que fazem tudo aqui acontecer. Muito obrigada e até um próximo episódio. Obrigada. Obrigada.